Vamos analisar esta demonstração de sofismo praticada por Lucas Ferrugem, fundador da Brasil Paralelo. Para contextualizar, sofistas eram filósofos gregos que pertenceram à escola sofística entre os séculos 4 e 5 a.C. Eles se opunham a Sócrates, que acreditava que em tudo havia uma verdade e que deveríamos buscá-la com o uso da filosofia. Para os sofistas, a verdade era algo relativo e ela se estabelecia do consenso entre um grupo de pessoas. Para tirar vantagem disso, dominavam técnicas de retórica e discurso. Para pegar um exemplo à direita e à esquerda, tá? Por que as pessoas... E olha, eu não vou falar de nenhuma das duas coisas que eu concordo ou discordo, eu vou pegar exemplos aleatórios. Aqui ele diz que usará exemplos de ambos espectros políticos para lhe fazer acreditar que ele está falando com isonomia. Por que pessoas de direita ficam tão brabas quando historiadores colocam Hitler à direita? Usar a palavra bravas prepara o espectador para diminuir a relevância deste fato histórico, como se fosse algo bobo, menor. Vou te mostrar isso adiante. Porque ela tem uma categoria a priorística de que direita é boa. Categorias a priorística. Ele usa um termo pouco usado para dar um tom complexo, para o simples fato de que a pessoa nega aquilo que ela não quer associado a ela, independente do fato que seja real. E para ele, isso é legítimo, porque é assim que o sofismo atua. Entendi. E aí, mesmo que ela não se aprofunde, eu sou uma pessoa que complexifica essa posição de Hitler à direita. Eu não acho que é bem assim. Novamente, ele confunde o espectador usando termos pouco usuais. Abre aspas, eu sou uma pessoa que complexifica essa coisa de Hitler à direita. Fecha aspas. Ou seja, ele está afirmando que aqueles que dizem que Hitler não era de direita têm uma visão limitada sobre o nazismo. Mas só para pegar o exemplo, Mas também tá? não é esquerda. Não, mas só para pegar... eu já falamos sobre isso. Bom. Perceba que o Vilela então questiona se Hitler seria de esquerda. Lucas desconversa e diz que falará sobre isso adiante. Porém, ele não voltará a este assunto, não precisando afirmar algo tão negacionista. Mas, para mim, o que vale é o exemplo, né? O cara conhece a história de Hitler? Não muito. Conhece a história do nazismo? Não muito. Ele quer usar pra xingar o adversário. Ele, na verdade, fica incomodado porque ele pensa, não, peraí, eu sou de direita. Como assim Hitler é de direita? Hitler não é dos meus, Hitler é dos teus, seu vagabundo. E aí ele só devolve... Como o corintiano que o cara fala que Isso. teve um esquema de corrupção em não sei que ano. Como expliquei anteriormente, Lucas ridiculariza o fato histórico. Vilela já faz uso de um exemplo completamente descabido. Lucas transforma o fato histórico em uma questão de opinião, como se fosse apenas uma discussão tola entre direita e esquerda. Da mesma forma, para virar o exemplo agora, quando a gente fala de documentos que provam que, por exemplo, assim, caraca, que loucura, olha só, a escravidão não era só racial. Talvez você se pergunte por que ele está se desfazendo da relevância do nazismo. Eu te explico. Ele usou um assunto muito grave historicamente, para atenuar outro tema que ele coloca em pauta. Se o nazismo, que é o nazismo, não é um consenso, para ele a escravidão também não é. Como assim a escravidão não era só racial? Não era só o único critério, principalmente no século XIX se tornou racial, mas o critério da história da humanidade para escravizar as pessoas não era considerar se elas eram negras ou não. Veja a retórica em plena ação. Lucas afirma que, como houveram povos escravizados, que não eram negros, em outras regiões do mundo, em outros momentos históricos, isso assume que negros não foram vítimas de um ato racial, foi um detalhe, resultado das circunstâncias. E por que esse relativismo é importante? Porque assim, ele pode sugerir que o fim da escravidão também determina o fim de qualquer preconceito contra uma pessoa negra. E o racismo atual, se existente, é um resíduo insignificante do passado, absolutamente aceitável. O critério era considerar guerra, era considerar quem era vitorioso na guerra escravizava o perdedor, ou quem era o invasor, ou quem era o povo estrangeiro, etc e tal. E depois isso sim ganhou uma forte conotação racial. Não estou desfazendo essa parte. Forte conotação racial. Conotação é quando a linguagem está no sentido conotativo, o que significa que ela está sendo utilizada em seu sentido figurativo. Ou seja, aquele cujas palavras, expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. Trocando em miúdos, o racismo não é um fato histórico,
É apenas um conceito abstrato e usado por parte daqueles que querem dar essa interpretação pessoal. Mas aí o cara encontra um documento que questiona que o único critério da escravidão é racial e ele se incomoda, porque isso desmancha aquela narrativa que ele tem de um povo oprimido e um povo opressor. Depois de se desfazer dos fatos históricos, agora Lucas parte para uma afirmação. O racismo é uma narrativa. Não existe um lado opressor e um lado oprimido na história do Brasil colônia. É uma espécie de vitimismo. Entendi. Isso desmancha. Então, por exemplo, um livro sobre a escravidão africana, que é um continente que escravizou demais também. E eu não estou botando a culpa neles. Nós escravizamos, nós enquanto Brasil. Eu não escravizei ninguém. Não, nós enquanto Brasil. Nós enquanto Brasil escravizamos muito, de uma forma que é uma chaga na história da humanidade e da nossa história. E me arrisco, pelo menos dos episódios que eu conheço, dizer que a maior chaga da história do Brasil é o tamanho da nossa escravidão e a amplitude dela, tá? Aqui você pode achar que ele assumiu o Brasil escravocrata. Ele fez um meia-culpa. Porém, ele já tirou da discussão que a escravidão foi direcionada ao povo africano e somente a ele. E, inclusive, vai usar o argumento que africanos escravizavam outros povos africanos. Esse argumento, aliás, era amplamente defendido por Olavo de Carvalho. O mentor da extrema-direita é o grande responsável por abastecer a retórica de grupos como a Brasil Paralelo. A escravidão era algo comum naquele tempo. Como era comum nos anos 80, crianças comerem chocolate em forma de cigarro. Mas posto isso, quando encontra um livro sobre escravidão no continente africano, tu não pode dizer assim, ó, não, isso aqui a gente tem que deixar de lado, porque a escravidão é um grupo de brancos opressores contra negros oprimidos. Isso é o que convencionou-se chamar de a falácia do espantalho. É o ato de inventar uma situação que não existe na realidade. Lucas afirma que negros, diante do fato que outras etnias já foram escravizadas, negam essa realidade, porque, se admitirem isso, a alegação do racismo se torna nula. O espantalho é que ninguém nunca negou isso, e o fato de existir escravos na antiguidade não tem qualquer relação com o processo do mercado escravista estabelecido principalmente no Brasil. Olha, em determinadas civilizações pode ser dessa forma, mas aqui em outras parece que aconteceu com outros critérios. Parecido com a questão do Hitler à direita. Tem problema Hitler ser de direita? Não. Vamos investigar se for o caso. Aqui Lucas novamente se coloca com alguém confiável, ponderado e comprometido com a verdade. Não existe mais nada a ser investigado sobre o nazismo. Nem a própria Alemanha nega qualquer fato histórico, nem o viés ideológico de Hitler e a existência de campos de concentração. Os argumentos são tão infundados que Lucas usa o exemplo nazista sem citar que foi um regime baseado na perseguição de grupos específicos. Hitler também era racista. Em seu livro Mein Kampf escreveu: judeus trouxeram os negros para a Renânia com o claro objetivo de arruinar a raça branca. O fato é que ele foi um ditador, um genocida, etc e tal. Vamos pegar os fatos e investigar. Se você começar a botar muita energia filosófica para interpretar todos os documentos que você encontra, aí você parou de fazer história. Perde o foco. E é por isso que as pessoas queriam matar o Rafael. Porque ele levantava... matar mesmo. Conectando Falaram os pontos. em atropelamento, tiro, era coisa assim. Porque detalhe. o que ele falou, tu acha mesmo que os caras queriam matar ele porque o que ele falou, o cara lá tinha lido uma historiografia, um documento primário no museu que dizia o contrário? Claro que não. O cara queria matar ele porque o que ele falou incomodou a identidade desse cara. Lucas afirma que Rafael Nogueira sofreu muitas ameaças, que não tinham relação com o seu revisionismo histórico sobre o nazismo, mas pelo simples fato de ter um posicionamento contrário a outras pessoas. Novamente o sofismo se mostra contundentemente. A realidade não é um fato. Quando o Brasil se chocou com o pronunciamento de Roberto Alvim, então secretário da Cultura, no governo Bolsonaro, copiando um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels, o jornal La Monde alertou para outros iguais a Alvim, citaram nominalmente Rafael Nogueira. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
Rafael Nogueira, que é paulista, foi nomeado pelo governador bolsonarista Jorginho Melo para a Fundação Catarinense de Cultura, sendo que não tem nenhuma ligação com o Estado e nunca teve qualquer experiência na área. Uma carta de repúdio foi assinada por 1.233 artistas de Santa Catarina. O pedido foi ignorado e Rafael assumiu a FCC. E é por isso que a história é importante, porque a história pauta a nossa identidade. E quando pauta a nossa identidade, meu amigo, vira briga. A gente tem que fazer um esforço artificial, menos ventre, menos instintivo, mais intelectual, de falar, calma aí. Vamos olhar para a documentação, se esses caras propuseram algo interessante, será que eles são sérios? Lucas continua legitimando teorias negacionistas do Holocausto, apesar de alegações recentes de tirania do Supremo Tribunal, contra apoiadores de Bolsonaro, que mantêm discursos negacionistas. No ano 2000, 3 anos antes do primeiro governo petista e 17 anos antes da nomeação de Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal condenou o proprietário da editora Revisão, Siegfried L. Honor, aos 71 anos, a 2 anos de reclusão por crime de incitação ao racismo. Em seu livro, Holocausto, Judeu ou Alemão, nos bastidores da mentira do século, Elvander rechaça a existência de campos de concentração e a morte de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. Foi o primeiro caso de condenação definitiva por antissemitismo na América Latina. Sua editora publicou os Protocolos dos Sábios de Sião, O Judeu Internacional, Brasil, Colônia de Banqueiros, Os Verdadeiros Criminosos de Guerra e Hitler, Culpado ou Inocente. Será que isso é verdade? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, deixa eu perguntar pro meu professor e ver se ele tem alguma fonte que comprove o contrário. E esse esforço, sinceramente, é difícil de exigir, mas a gente é convicto que dá. E eu acho que o sucesso da série e de tudo mais é prova de que isso é possível. É indiscutível que a Brasil Paralelo alcançou seu intento, utilizando de uma forte narrativa retórica, de produções visualmente atraentes e bem produzidas, para credibilizar seus revisionismos. Apesar de negarem ligações partidárias, a primeira produção da Brasil Paralelo em 2016 foi o Congresso BP, com depoimentos com Hélio Beltrão, Olavo de Carvalho, Janaína Pachoal, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Pondé, Lobão Constantino, Joyce Hasselmann e o então deputado Jair Bolsonaro. Eu vejo que e alguns problemas se mantêm mesmo, alguns problemas históricos, eles se mantêm. Então, assim, claro que tem a racista escroto vivo, e é óbvio que às vezes tem comportamentos imperceptíveis. Aqui Rafael Nogueira fala de racismo como algo raro, novamente a afirmação de que pode existir, dando a dimensão de possibilidade, e não de um fato real. A busca é caminhar sempre de maneira paralela à realidade. Existem racistas, até que pode existir um caso ou outro, nos quais a gente tem que jogar luz para mostrar, olha, isso aqui parece que é a herança cultural de um problema. Então, assim, isso aí eu acho que é positivo a gente usar. Rafael diz que é positivo combater essas manifestações isoladas de racismo. Note, ele não usa estas palavras, mas te leva a concluir isso, sugestionando. Trata o assunto como se não fosse extremamente grave, catastrófico e urgente. É algo que podemos avaliar. A gente, na verdade, trabalhar para resolver esses problemas históricos. A questão é que quando você quer que o problema exista e se aprofunde para tirar proveito político. É uma maneira de você desgostar do Brasil. Logo após dizer que existe a possibilidade de racismo, ele traz uma contradição, alegando que pode ser apenas algo com um intuito de uso político. Então vamos lá, a gente está no momento 200 anos da independência. Tá. A gente está completando uma data redonda que poderia servir para nós refletirmos, e a reflexão faz com que nós nos vejamos melhor, inclusive nos nossos defeitos, mas ao mesmo tempo para se comemorar. Novamente ele afirma que podemos refletir sobre a possibilidade de existência de racismo no Brasil, porém apesar do genocídio indígena e dos mais 4 milhões de escravos, incluindo mulheres e crianças, o Brasil tem muito mais motivo para comemorar. Porque o Brasil não é só uma história de desgraças. E aí, o que precisaria, eu acho, como você faz no aniversário de alguém? Você dá um presente, você comemora, você fala palavras bonitas. No Brasil, não, você só quer falar mal. Você vai destruindo o Brasil enquanto identidade. Porque se o Brasil é só matança, escravidão, estupro, segregação, racismo, o Brasil é só isso.
Não, o Brasil tem esses problemas que estão se resolvendo. Ou não está melhor hoje do que estava? Nesse sentido social, nesse sentido não tem dúvida, né, do ponto de vista ético. Muita coisa melhorou. E alguns acertos começaram lá também. Alguns acertos a gente herda de lá. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter uma capacidade de perceber que nós tivemos grandes exemplos de sacrifício em prol da existência desse Brasil, inclusive em prol dessa civilização. Civilização no sentido de melhoramento comum do povo. Aqui fica claro a forma como percebem a civilização humana. Civilizados são os europeus e o seu modo de vida. Tudo aquilo que difere disso é considerado selvagem. Em 1822, 200 anos atrás, José Bonifácio escrevia textos para integrar os índios integrar no sentido tanto de catequizar quanto de, não é para roubar, não é para enganar em comércio, é para ensiná-los a contar. Perceba como Rafael fala dos povos originários como se tratasse de um ser inferior. Após invadir um continente onde habitavam cerca de 3,5 milhões de indígenas. Existem estudos que mostram que o Brasil era habitado desde uns 6.000 a.C. A ter direito de propriedade, é pra gente lidar com eles com igualdade. Ao mesmo tempo ele dizia, isso os índios bravos, dizia que não era pra guerrear, não era pra enganar e não era pra tomar as suas posses, era pra ensiná-los inclusive aquilo que eles não sabiam. Os índios bravos, na verdade, tribos chamadas de irredutíveis, pois se recusaram a serem reduzidas à condição de escravo e, como consequência, encontraram a própria extinção. E ao mesmo tempo, quando ele pega o trabalho contra a escravatura, ele já está dizendo lá no começo do Brasil independente que o Brasil tinha que fazer uma abolição gradual. Rafael usa Bonifácio como referência para fazer crer que estes pensamentos anti-escravagistas era algo comum ao Império, porém não era. Para conservadores e religiosos é no mínimo estranho. Citar um homem que era ateu e que acreditava na ciência. Além disso, Bonifácio era defensor da preservação das florestas. Acreditava que os povos indígenas mereciam ter dignidade. Então essas coisas, assim, em geral se apagam. E são coisas boas que aconteceram. Entendi. Né? Entre outras, o nosso modelo político tem coisas boas também. Tinha problema social, tinha problema de raiz, de estrutura econômica, tudo bem, mas o modelo político é outra coisa, é uma questão constitucional. Nós temos problemas hoje que eram melhor resolvidos naquela época. E depois tem o seguinte, né, Rafael? Aí, desculpa meu jeitão assim, mas o cara fica lá no quarto falando assim, o cara branco no quarto falando assim, esses nossos antepassados são todos escravagistas, nenhum herói. Meu irmão, foi tu que fez a abolição? Novamente, a criação de um espantalho, a encenação de uma personagem inventada, sendo um homem branco que fica em casa reclamando sobre o passado escravagista, é nosso país, deslegitimando as inúmeras lutas por direitos, tanto de negros quanto indígenas. Foi tu? Foi tu que fez a abolição? Foi tu que melhorou a condição dos caras? Foi tu que fez alguma coisa? Me dá a tua lista aí. O que tu tá fazendo? Tu tem um movimento abolicionista? Tu tem um movimento... Então agora o problema atual. Ah, não, mas a abolição já tá feita. Então o problema atual, o que tá fazendo agora pra resolver? Tá fazendo alguma coisa? Então... A gente, quando nasce, tem que se dar conta que a gente nasceu num mundo que não fomos nós que fizemos. O palco do teatro da nossa vida não foi construído por nós. Aqui Lucas afirma que, se você não tem uma atuação militante, você não pode se manifestar contra o racismo histórico. Cara, se tu não te der conta disso, tu tá no nível mais infantil. Agora chegou pão de queijo, perdi o raciocínio. Vamos mudar de assunto. Gordo e pão de queijo, é isso vamos que combina. Ó, eu tenho um aqui, mais duas coca pra nós. Como percebeu que sua retórica se perdeu e estava difícil continuar a narrativa, ele muda de assunto e corta a linha de raciocínio. Por favor. Cara, se tu não te der conta que tu nasceu num mundo que tu não construiu, é a categoria mais infantil de maturidade que tu pode ter. O cara vai lá, usufrui de iPhone, internet, etc, roupa, banco. O cara... Ele escolhe o que ele quer herdar e não... Vai pra festa, pega ônibus, o rico pega carro, o mais rico pega avião. Cara, cada um vai fazendo o seu jeito, vivendo toda uma infraestrutura social. Mais uma vez a negação dos abismos sociais brasileiros, mais uma vez a negação do racismo, mais uma vez a criação de um espantalho. Para ele, alguém pode usar iPhone e andar de ônibus. A Brasil Paralelon, segundo a própria definição, o logotipo da empresa, um buraco negro, remete à ideia de conexão com uma realidade paralela. Segundo a empresa,
ela se propõe a produzir conteúdo dissonante das perspectivas de mundo mainstream.